Está buscando um celular que ali, bom desempenho, câmeras de qualidade e conjunto mais completo que um simples intermediário? Então chegou ao vídeo certo. O tudocelular.com vai te ajudar a escolher um bom smartphone que custe menos de R$ 1.700, levando em consideração os prós e contras apurados em nossas análises. Mesmo nessa faixa de preço, ainda é comum ver aparelhos com corpo de plástico no mercado nacional. Algumas fabricantes só capricham mesmo no design em modelos que passam dos R$ 2.000. Se ter um celular com qualidade mais premium é importante para você, então este guia pode te decepcionar um pouco. Mas se você não se importa com isso e quer apenas um bom celular sem gastar uma fortuna, então fica por aí e vem conhecer os nossos escolhidos. Começamos com o mais barato da lista, o Moto G8 Plus, que custa em média R$ 1.200. Diferente do G8 e G8 Power, que trazem entalhe em formato de furo na tela, este aqui ainda é da época do entalhe em formato de gota. E apesar de ser o mais barato da lista, o modelo da Motorola não é o mais lento. Ele supera até alguns modelos mais caros da própria marca em desempenho e multitarefas. A sua bateria é o melhor dos que você verá neste guia, mas poderia recarregar mais rápido, ainda mais quando o seu antecessor levava menos de uma hora para chegar a 100%. O G8 Plus é aquele celular completo com som estéreo de qualidade e até câmera de ação que reduz bastante os tremidos. Fotografar à noite é moleza para ele com seu eficiente modo noturno. O que decepciona é a lente grande angular servir apenas para vídeos e o brilho da tela abaixo da concorrência. Se a tela LCD com brilho mediano do G8 Plus te incomodou, uma boa alternativa seria o Galaxy A50, que custa em média R$ 1.400 e vem com painel Super AMOLED de melhor qualidade. Mas para isso você abrirá a mão do som estéreo. O desempenho no geral é um pouco melhor, porém a bateria rende menos. Por outro lado, demora menos para recarregar. O Galaxy A50 tem uma câmera grande angular mais tradicional, que serve para registrar fotos mais amplas. Isso vai permitir que você inclua mais amigos nas fotos. Falta um modo noturno eficiente como o do Moto G8 Plus, então evite locais muito escuros. O leitor biométrico na tela é um pouco mais lerdo que o mais tradicional usado pela Motorola, mas por outro lado, o Galaxy A50 tem TV digital como extra. Se entalhe na tela não te agrada, então o One Hyper é a melhor escolha. Ele tem total aproveitamento na tela com sua câmera de selfie sendo do tipo pop-up. Por R$ 1.600 você poderia esperar uma tela OLED, mas aqui temos a mesma tecnologia IPS LCD do G8 Plus. Pelo menos o brilho é mais forte. O que não dá para entender é a Motorola lançar modelos mais baratos com som estéreo e deixar os mais caros com som mono. Outro ponto sem sentido é o desempenho inferior ao G8 Plus, mesmo com hardware mais forte. O problema está na falta de otimização do gerenciamento de RAM para multitarefas. A bateria do Hyper entrega autonomia próxima à do Galaxy A50, mas recarrega muito mais rápido, levando pouco mais de uma hora. E apesar de ter apenas duas câmeras na traseira, ele apresenta ótimo equilíbrio entre definição, exposição e cores nas fotos registradas. Há também modo noturno, que funciona melhor com a frontal e ajuda a salvar selfies em locais escuros. Se velocidade é mais importante que câmera, então o Multilaser EH é o celular que você busca. Ele é o que tem o hardware mais potente da nossa lista e também o que entrega o melhor desempenho, seja em aplicativos ou jogos. E diferente dos outros que trazem apenas 4 GB de RAM, este nacional conta com 6 GB, o que permite manter vários aplicativos abertos ao mesmo tempo. Sua bateria também é muito boa e chega perto da autonomia oferecida pelo Moto G8 Plus. Já o tempo de recarga, bom, a Multilaser poderia ter sido mais generosa e incluído um carregador mais potente na caixa. Suas câmeras registram boas fotos, mas sofrem mais em locais com iluminação mais fraca. Fotografar em locais fechados resulta em um pouco de ruído e à noite as fotos saem bastante escuras. Se você tira mais fotos durante o dia, então não vai se decepcionar com o Multilaser EH. O problema é que seu preço aumentou, como aconteceu com todos os celulares, e está até mais caro que no lançamento. Vale pagar em torno de R$ 1.600 nele atualmente? Se quer bom desempenho, bateria que dura e câmera decente, então a resposta é sim. Se quer melhores câmeras, há o Galaxy A51 na mesma faixa de preço do Multilaser EH. Além de grande angular e sensor de profundidade, o modelo da Samsung também inclui uma câmera dedicada para macros. As suas bordas finas e o furo para a câmera fazem com que entregue melhor aproveitamento frontal, sendo mais compacto que outros com o mesmo tamanho de tela. Seu desempenho poderia ser melhor, ficando até abaixo do Galaxy A50. Mais uma vez, vemos que a falta de otimização do software compromete o poder do hardware mais forte. Já a bateria dura o mesmo do modelo mais antigo da Samsung. Só vale a pena investir no A51 se você realmente faz questão de ter câmeras melhores, já que no geral a experiência é a mesma do Galaxy A50, incluindo a TV digital de alta resolução. Ainda em dúvida sobre qual escolher? Se desempenho é mais importante do que tudo, a escolha ideal seria o Multilaser EH.
que também tem ótima bateria. Se acha ele caro, pode economizar e ir no Galaxy A50, que é um pouco mais lento e a bateria dura um pouco menos, mas tira melhores fotos. O One Hyper da Motorola é ideal para quem foge do entalhe, enquanto o Galaxy A51 tem um melhor aproveitamento frontal com bordas mais finas, mas traz furo na tela. Já se faz questão de som estéreo e câmera de ação, então a escolha é o G8 Plus. E como sempre, é claro que te ajudamos a comprar o modelo escolhido com os melhores preços. Basta clicar nos links da descrição para economizar. Também queremos saber sua opinião sobre qual seria a melhor escolha dessa lista. Comenta aí abaixo com os seus argumentos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!